Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o cientista político Magnum Carl, que é diretor executivo do Livres. Magnum, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar do cenário político atual. No intervalo nós estamos falando até de algumas maluquices, como ter a discussão de um projeto para multar quem leva aquele bebê reborn, um boneco parecido com um bebê mesmo, para furar fila de hospital. Então, você chegou a esse nível de você ter no Congresso a discussão de um projeto para isso, para essa maluquice. Não só termos a discussão desse projeto no Congresso, mas a gente vê o porquê esse projeto está sendo discutido, porque nós temos algumas imagens de pessoas que de fato estão levando bonecos aos hospitais públicos brasileiros, ou privados, na verdade, né? Agora, na verdade, a gente vê o Congresso, neste ano, votando muito pouca coisa importante, né? Nós temos a CPI das bets, por exemplo, que a gente também teve de ouvir muita bobagem, né, declarações absurdas. Nós tivemos o atraso na aprovação do orçamento por conta de interesse financeiro, a discussão toda sobre as emendas partidárias e atraso em uma série de pautas. Agora, houve o aumento, foi aprovado já pela Câmara, do número de deputados para 531. Isso significa um impacto anual de cerca de 64,6 milhões de reais, que não é pouco no momento de desequilíbrio fiscal. Então, vamos começar por essas questões. Como é que você avalia o cenário político brasileiro, a atuação do Congresso? O Congresso me parece hoje bastante focado em temas que não são exatamente de interesse da sociedade, mas que são de interesse dos próprios parlamentares. Por exemplo, a questão da anistia não consegue mobilizar na sociedade nem mesmo os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tentou fazer eventos tanto no Rio quanto em São Paulo, para mobilizar seus apoiadores em torno dessa pauta, e foram movimentos bem fracos, né? Não conseguiu mobilizar o número de eleitores que Bolsonaro costumava mobilizar. Também, por exemplo, nós tivemos a questão do aumento do número de deputados. Olha, o aumento do número de deputados não responde a uma demanda ativa da sociedade, nem reequilibra a representatividade da sociedade no parlamento. Os desequilíbrios permanecem. São Paulo, por exemplo, segue subrepresentado. Outros estados de população muito pequena seguem superrepresentados. No entanto, ainda assim, o parlamento avançou com essa pauta. Então, me parece que nós tivemos temas que passaram muito tempo esperando e que são muito importantes, enquanto temas menos importantes ganham não só muita atenção do parlamento, mas inclusive passam à frente de outras questões que nós poderíamos estar analisando no momento. E tem muito a questão da polarização pesando em diversas pautas. Você citou a questão da anistia, o presidente da Câmara, Hugo Motta, até conseguiu segurar o projeto também, porque percebeu que não havia essa adesão da sociedade tão expressiva. Ele falou que tinha pautas mais relevantes, como a proposta do governo de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, que é um apelo para a sociedade importante. Os políticos não devem ficar contra, mas ele não conseguiu segurar uma tentativa de uma anistia mais ampla em relação ao processo da tentativa de golpe, que foi a proteção, o projeto aprovado pela Câmara, livrando o deputado Alexandre Ramagem dos 5 processos do qual ele é réu, já por decisão do STF, e o STF decidiu que só 2 seriam suspensos, porque era a questão da época da diplomação dele. Então, de 5, ele ainda continuaria réu em alguns processos. Só que aí a Câmara entrou no embate com o STF para tentar reverter essa decisão, até com a arguição aí do descumprimento de questões constitucionais, a divisão entre os poderes, né? Nós temos ainda 2 questões que emergiram nessa semana. A cassação da deputada Carla Zambelli, que alguns entendem que somente o parlamento poderia fazer a cassação da deputada. E outro tema é a mobilização em torno da anistia em troca da análise da sugestão do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas. Nós tivemos nessa semana o líder do PL na Câmara dos Deputados fazendo uma calibragem política ali, dizendo que, olha, nesses termos nós só avançamos caso o projeto da anistia avance, o que mobilizou o ministro Flávio Dino a pedir esclarecimentos da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados disse, olha, essa não é a posição institucional da Câmara dos Deputados. Então nós vemos um cenário muito contaminado. O presidente Hugo Motta assume tentando fazer um meio de campo entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, segura a anistia, mas faz com que outros projetos avancem, para com que
que essas relações se pacifiquem. Mas o clima ali é tão efervescente que mesmo com a disposição explícita do presidente de tentar fazer com que essas relações se harmonizem, mesmo entre os próprios deputados, as coisas ainda continuam quentes. No final das contas, como se precisa de acordos mínimos para fazer pautas importantes avançarem, as pautas importantes, por exemplo, a PEC da segurança pública, muita atenção do eleitorado, pauta super importante para a eleição do ano que vem, e a gente não vê essa pauta avançando na forma que se imaginava que avançaria nesse ano. E segurança é um dos pontos aí de atenção da sociedade como um todo, exigindo, cobrando providências mais sérias, porque o clima é muito complicado, né, nesse aspecto. Agora ainda devemos ter uma CPMI, não é, que Alcolumbre não deve conseguir segurar. O governo foi atropelado nessa questão, inclusive a própria até lideranças do governo no Congresso estão aderindo a essa ideia, tentando talvez minimizar danos. Se cogitou o nome de Tabata Amaral para ser relatora, mas não se tem muita confiança porque ela não é do PT, então se ela conseguiria segurar. Bolsonaro está gravando vídeos com aposentados para tentar capitalizar essa questão, e o governo aposta na possibilidade de lembrar que o problema começou no governo dele, né, as primeiras denúncias. Sim. Então, nós podemos ter mais cenário conturbado no Congresso, travando pautas. Para o governo que deseja ver suas matérias avançando, CPIs são sempre complicadas. As CPIs, no mínimo, atendem uma necessidade de atenção da população, que passa a prestar atenção no que está sendo discutido na CPI, e os outros temas acabam ficando em segundo plano. É ainda pior quando há membros do governo envolvidos potencialmente nesses esquemas. E vai ser muito difícil se desassociar para o governo desse tema todo, porque quando um escândalo é descoberto durante o seu governo, é muito difícil de você argumentar que não tem nada a ver com ele. O governo tentou demitir o presidente do INSS, tentou demitir o ministro da Previdência, no entanto, é uma banana que o governo vai ter que descascar. Isso é inevitável. E as pesquisas de opinião que começam a aparecer neste momento mostram o potencial destrutivo dessa questão do INSS, muito pior do que a polêmica do PIX que nós tivemos há alguns meses. Então, não é por nada que nós vemos o ex-presidente Jair Bolsonaro se mobilizando para fazer vídeos, nós vemos nomes expoentes da oposição, como o deputado Nicolas Ferreira, também se mobilizando, e é uma pauta que o governo precisa tomar cuidado, porque a popularidade do presidente Lula já não é tão alta quanto costumava ser. E tem o problema de se tratar de uma questão de corrupção, de desvio de recursos, que já tem um carimbo do PT, que já esteve envolvido em escândalos. Nós tivemos o presidente Lula preso, inclusive teve mensalão, teve petrolão. Então o PT não pode brincar com questões que levem a esse desvio de recursos, né? E ele perdeu o PDT na base, com a saída do ministro, né, presidente da Previdência. Do PDT, né? Exatamente. Então não adianta conseguir outro do partido, porque teve esse racha, né? E a oposição aproveita achando que foi um indício de que havia suspeita sobre o ministro. E a base dos afetados por esse escândalo de corrupção é muito grande. É muito diferente quando há um escândalo numa estatal e o peso sobre a população é difuso. Olha, a Petrobras perdeu alguns bilhões, mas a pessoa não sente isso diretamente. Mas quando você tem muitos aposentados sofrendo no seu comprovante de rendimentos os descontos indevidos, isso vira uma coisa muito pessoal. Mesmo os aposentados que não tiveram seus rendimentos descontados sentem que poderia ter sido um deles. A sociedade como um todo se sente vulnerável a esse tipo de ação, não é? Que é um benefício que a pessoa recebe, muitas vezes pegando de aposentado que recebe o mínimo, não é? E é uma fraude a qual todo mundo está exposto. Né? Pode acontecer em outras áreas. Então, é mais um cenário conturbado. Agora, Magno, a partir de tudo isso que a gente falou, qual que é a tua perspectiva para o ano que vem, ano de eleições? Eleições cada vez mais próximas, né? Lula já passou da metade do mandato dele, mas aqui já começa a contagem regressiva para as eleições. Nós já estamos em contagem regressiva para as eleições e acho que isso também afeta a velocidade de tramitação de alguns temas na Câmara dos Deputados e no Senado. As pessoas já começam a fazer o cálculo eleitoral sobre votar ou não um projeto, sobre estar perto do governo ou distante do governo em relação a alguns temas. Nós precisaremos ver nos próximos meses como a popularidade do governo e do presidente Lula vai se comportar. Se a popularidade do presidente Lula começa a se deteriorar, é provável que a gente veja uma fuga de alguns partidos que hoje estão naquela condição, meio na base, meio fora da base, para fora da base.
Caso a popularidade se recupere, a gente pode ver alguns desses partidos do meio do caminho se juntando à coalizão do presidente Lula. Há algumas perguntas a serem respondidas e a gente vai ver isso nos próximos meses. O presidente Lula seguirá como candidato à reeleição, por exemplo? Quem será o nome da oposição? Hoje nós temos 3, 4 nomes possíveis e potenciais como nomes da oposição. E qual será a pauta que esses candidatos levarão? Você mencionou a segurança pública. No ano passado, mesmo nas eleições municipais, a segurança pública era o tema favorito dos eleitores, a maior preocupação dos eleitores. Então, imagino que a PEC da segurança pública deverá ter uma força extra para avançar, mas será um tema disputado com muita força entre governo e oposição, porque sabem que no ano que vem essa vai ser uma das grandes perguntas que o eleitor fará. Só para a gente concluir, a gente vê uma pauta muito de doutrinação e pouco vinculada aos reais interesses da sociedade, é isso? É isso, mas isso também a gente vai precisar, talvez o ano que vem vai nos informar se a população continua tão engajada nessa pauta como estava em 2022 ou se agora as atenções estão para assuntos mais concretos como a segurança pública, por exemplo. A gente não sabe mais se esses temas continuam a mobilizar a população ou se ficaram lá atrás em 2022. Em 2024 não mobilizaram tanto, mas eleições municipais costumam mesmo ser diferentes. As próximas eleições federais que nos darão um pouco a temperatura desses temas. É isso, eu agradeço mais uma vez a presença do Magno Cal, que é diretor executivo do Livres. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês. Lembrando